queridos, a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a vida de todos da sua família. Eu sou a pastora Cláudia, pastora da Sara Granja Viana, e é com grande alegria que eu dou início a mais um culto da família. Aproveite esses momentos iniciais para que você convide amigos, familiares, para estarem aqui conosco cultuando ao nosso maravilhoso, poderoso Deus. Um Deus que tem prazer em sempre nos abençoar, e como é bom podermos estar reunidos, ainda que de maneira online, nesse culto, na presença dele. Quero iniciar esse momento agradecendo a toda a programação, a todos os nossos líderes, a todos aqueles que estão trabalhando de forma voluntária em todos os projetos da igreja. Quero iniciar agradecendo ao nosso Ministério Jovem, o nosso Arena. Tivemos um culto maravilhoso no sábado com a presença do nosso querido pastor Wellington e toda a organização de um evento voltado para os pais dos jovens, através dos nossos líderes do Arena, e foi uma grande bênção. Laila, Mateus, Felipe, Milena, estão toda a equipe, de forma geral, estão de parabéns por toda a organização daquilo que vocês proporcionaram, levando os pais dos jovens à igreja para que possam conhecer o ambiente onde os seus filhos estão cultuando a Deus. Parabéns por essa iniciativa maravilhosa. Nós tivemos também pela manhã um trabalho sendo desenvolvido pela equipe de intercessão. Parabéns aos líderes da intercessão que estão trabalhando ativamente para que novos intercessores venham a fazer parte do ministério da igreja. Então tivemos ali um tempo preparatório. Teremos também o início do novo curso de batalha, e então aguardem as novidades para que vocês possam participar conosco. E a programação da igreja não parou, tivemos as orações às quartas-feiras pela manhã, que acontecem todas as quartas-feiras pela manhã, e não foi diferente nessa manhã. Tivemos o nosso culto de terça-feira e foi grande bênção. Essa campanha tem edificado muitas vidas, tem edificado a minha vida, e eu creio que se você ainda não participou, é um movimento maravilhoso, um tempo onde nós nos reunimos para falar através de um propósito direcionado pelos nossos líderes, pelos nossos bispos, presidente, a respeito de algo que sempre edifica as nossas vidas. Então, participe conosco de cada culto às terças-feiras. Nós tivemos também toda a programação da igreja voltada para atender os projetos sociais que estão a toda prova. Você que tem interesse em doar uma cesta básica, ou você que precisa de uma cesta básica, procure seu líder para que você possa entender de que maneira você pode ou colaborar ou ser abençoado através do ministério Doar-se. E é uma semana de bênçãos, é uma semana de vitória. Nós temos hoje, pela manhã, o culto agora sendo ministrado pelo nosso querido pastor Wellington, à tarde de forma presencial pelos nossos queridos pastores Eriveldo e Euraci, e ainda essa semana, querida mulher vencedora, estaremos juntas na igreja adorando ao nosso Deus, culto Mulheres Vencedoras. Eu quero agradecer vocês que estão participando de forma tanto presencial quanto online. Quero agradecer as mulheres que rapidamente responderam ao convite. Foram, acho que 4 horas, em 4 horas acabaram todas as inscrições. Então, o meu pedido para você é apenas para que você realmente esteja presente. Se você, por algum motivo, não puder estar presente nessa quarta-feira, manifeste-se antecipadamente, porque nós já temos uma fila de espera para estar presencialmente conosco, e será maravilhoso. Amém, queridos? Então a programação da igreja não parou. E eu gostaria de iniciar esse culto sem mais demora, para que nós tenhamos um tempo de adoração, juntamente com o Ministério de Adoração, Louvor e Adoração da Sara Nossa Terra, para que nós possamos ter um tempo de qualidade, ouvindo, recebendo e sendo alimentado pela palavra de Deus. Mas antes, nós vamos fazer uma breve reflexão a respeito do livro de Salmos que nós temos lido, nós temos estudado um pouquinho, meditado na palavra, preparando esse momento, preparando o ambiente para que a palavra de Deus, através da vida do nosso pastor, seja compartilhada, nos acomodando de uma maneira onde nós possamos nos concentrar a aprender e ouvir a palavra de Deus. Então, o meu convite é para que você esteja inteiro nesse momento. Amém? E nós leremos hoje o livro de Salmos, capítulo 7. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo, ou que você possa ouvir a palavra de Deus, que diz assim: O Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e
livra-me de todos os que me perseguem, para que, como leões, não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo meu adversário, persiga-me o meu inimigo, até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor, das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma seu arco e o aponta. Prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Meu Deus, que salmo poderoso! Aqui, Davi, esse salmo de autoria de Davi, ele fala a respeito de como Deus defende o justo contra o ímpio, que o acusa falsamente. E eu quero trazer essa reflexão, porque Salmos, ele relata de uma maneira que parece que ele está traduzindo muitas vezes os momentos que nós estamos passando. E ele mostra a aflição, a agonia de um homem segundo o coração de Deus, diante de situações aqui de perseguições, de falsas acusações. Ele mostra que enquanto aqui eles relatam, enquanto um homem perverso cai em sua própria armadilha, um servo de Deus, ele encontra conforto na justiça de Deus. Quantos aqui querem encontrar conforto naquilo que é a justiça de Deus? Aqui é um clamor de Davi, com relação a Deus. Ele clama a Deus, porque nesse salmo aqui existe a possibilidade dele estar sendo perseguido aqui por um benjamita chamado Cush. E é interessante que dos relatos, que a gente tem, um dos estudos, algumas direções apontam para que esse homem que servia a informantes do rei Saul na época, que ele queria matar o rei Davi, era Cush. Então ele estava sendo perseguido, estava sendo acusado, estava sendo traído. E existe também uma vertente, que acredita nisso, acredita que por ele ser benjamita, ele era alguém que levava palavras, que levava informações a Saul. A outra possibilidade é com relação a Cush, era que ele era um dos inimigos de Davi na tribo de Benjamim, no tempo da rebelião de Absalão, que também queria matar Davi. Ou seja, de uma forma ou de outra ele estava sendo traído, ele estava sendo perseguido, ele estava sofrendo falsas acusações. Esse homem chamado Cush estava propagando mentiras horrorosas sobre Davi. E Davi, nesse contexto todo, ele clama a Deus para que o livre, para que o justifique. E esse momento é maravilhoso dentro desse salmo, porque nós podemos dividir no contexto em algumas partes. Num primeiro momento, Davi ele clama e busca em Deus preservação da sua libertação. Num segundo momento, ele faz uma declaração onde ele se apresenta como inocente para aquela acusação
que estava sendo levantada de forma falsa com relação a ele. No terceiro momento, lá nos versículos de 6 a 13, ele clama para o julgamento de um justo juiz. Ele diz, olha, só o Senhor que é Deus que pode julgar a minha causa. Vê se há em mim algo que possa, com relação a essas acusações, me levar à condenação. Depois, o salmo ele é separado dos versículos 14 a 17, né, com relação ao ímpio, quando o ímpio sente o peso do seu próprio pecado. E ele finaliza esse salmo fazendo um clamor a Deus, né, clamando e agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus verdadeiramente e por tudo aquilo que Deus estava fazendo sobre a vida dele, porque ele reconhecia. Então aqui, queridos, ele fala a respeito do socorro de Deus como uma realidade. Quando você ora a Deus, você clama a Ele e você ora afirmando que as bênçãos de Deus já estão sobre a sua vida, com essa convicção e fé que Davi menciona aqui. Davi enxerga o Senhor como o único refúgio para que ele pudesse estar, onde ele seria preservado dos inimigos que ele tinha, dos seus inimigos, que estavam procurando ele, caçando ele, conforme diz aqui, né, como feras selvagens. A Bíblia sempre faz esse tipo de comparação, porque naquela época existiam muitos leões naquela região, então ele faz esse tipo de comparação como se ele fosse uma presa fácil dos inimigos. Davi, ele se coloca debaixo do julgamento de Deus, porque ele sabia que ele era inocente, ele apelava para a justiça de Deus. Quantos já foram aqui massacrados pela justiça de homens, mas diante de Deus sabem que são inocentes? Essa palavra é sobre a sua vida, porque sobre aqueles que amam e buscam a justiça de Deus, sobre aqueles que têm o Senhor como único suficiente Salvador. A justiça, queridos, vem dele, não de homens. Você pode aparentemente não estar vendo, mas a seu tempo, você, em nome do Senhor Jesus, será exaltado. Você será, em nome de Jesus, honrado e absolvido de toda acusação falsa contrária àquilo que Deus tem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ele pede para que o Senhor analise a conduta dele e veja se ele é culpado daquelas acusações. Olha que coração desse homem aqui diante do Senhor, né? Algumas outras coisas que ele faz aqui, quando ele busca o julgamento do justo juiz, ao invés dele fazer justiça com as próprias mãos, ele entrega nas mãos do Senhor, ele recorre ao Senhor. E nós, diante de situações, nós fazemos o quê? Tentamos com as nossas próprias forças. Queridos, eu quero te dar uma palavra. Descanse no Senhor, porque é dele quem vem a tua justiça, em nome de Jesus. Amém? E tem um versículo aqui, poderoso, que ele diz: levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Essa expressão aqui, levanta-te, Senhor, é muito usado como um grito de guerra, em momentos de guerra, que era o tempo ali que eles estavam vivendo. Você está vivendo alguma luta? Está vivendo alguma batalha na sua vida? Eu quero dizer que existe um Deus poderoso em guerra, um Deus que nunca pede, em nome de Jesus, uma guerra, e que ele é a seu favor. Quando você estiver diante de situações, clame ao Senhor como Davi e diga: levanta-te, Senhor, em meu favor. Agora é necessário que você saiba, assim como ele, que você é inocente diante de tantas acusações, diante dos adversários que estão se levantando contra você. Ele sabia que ele podia se amparar na justiça de Deus, que discerne todas as coisas com maravilhosa perfeição. E depois ele fala aqui, né, a respeito de algo muito forte também. Ele diz a respeito do comportamento do ímpio, que o ímpio, ele colhe o que planta. Ou seja, né, se ele planta pecado, ele colhe destruição. E o pecado é gerado nele, recai sobre ele. Vocês lembram da história de Amã? Ele desejou matar a Mardoqueu e o que aconteceu? A qualquer custo, ele queria matar Mardoqueu. O que aconteceu com ele foi que no final, o preço desse pecado foi a sua própria vida.
Ele acabou enforcado na forma que ele mesmo construiu. E é isso que nós temos que crer, queridos. Aqueles que se levantam contrário à vontade de Deus sobre as nossas vidas para nos abençoar, vai cair na sua própria armadilha. Esse é um salmo maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu sei que muitos nesse mundo onde nós temos aflições passarão por situações de injustiças, por falsas acusações, por situações contrárias que se levantam contra a sua vida, mas conforme diz a palavra de Deus, nós temos um caminho, uma escapatória. Nós podemos chegar diante desse Deus, justo juiz, poderoso, e recorrer a Ele pela misericórdia, pela justiça e pela graça, porque somos filhos de Deus. Então, debaixo dessa palavra poderosa, para que realmente nós possamos nos fortalecer para uma semana que nós vamos viver, e será uma semana maravilhosa sobre as nossas vidas, porque nós estamos debaixo de uma palavra, né? Acabamos de vir aqui recebendo palavras de sabedoria, onde nós recebemos uma direção, que esse segundo semestre será bênção sobre as nossas histórias, e eu acreditei, recebi, eu estou vivendo isso na minha vida, e que você possa viver na sua também, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Porque esse é o desejo do nosso Deus como Pai, que nós sejamos abençoados. Então, dentro dessa palavra, debaixo dessa palavra, que essa semana se abra como um universo de possibilidades para você. E que ainda que venham situações injustas, porque esse mundo não é justo, justo é Deus, justo é Deus. Amém? Esse mundo é injusto, ainda que venham situações de pessoas, assim como ele relata aqui, ímpios, que cairão na sua própria armadilha, que você possa crer que existe um Deus maravilhoso que quer te abençoar em nome de Jesus. Feche os teus olhos, que palavra gloriosa, que palavra em nome de Jesus maravilhosa que nos fortalece. E esse é o nosso Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai amado, na tua presença nós glorificamos o teu santo nome e te exaltamos, porque o Senhor é Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus fiel, Pai, um Deus que nos abençoa, que nos guarda, que nos protege, um Deus que nos perdoa, que nos restaura, um Deus que tem sobre as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, promessas de bênçãos. Que esse Deus, em nome de Jesus, através de Jesus, que é o nosso único, suficiente Salvador, único caminho, verdade e vida, possa nos levar nessa direção, na direção de alcançar o nosso propósito, Senhor, nas nossas vidas, seja em qualquer área, ó Deus, onde nós estamos buscando, na nossa família, no nosso ministério, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa saúde, que venha uma palavra de justiça, uma palavra em nome de Jesus de proteção, uma palavra de certeza, assim como o salmista orou com certeza, crendo num Deus de poder e de milagres, que nós possamos, ó Deus, entregar tudo, absolutamente tudo nas tuas mãos, para que o Senhor conduza de forma excelente, nos protege do mal, para aqueles que estão numa batalha, numa guerra, numa peleja, numa luta, seja, ó Deus, sobre qual causa for, que o Senhor venha com a tua justiça, que o Senhor venha, ó Deus, em nome de Jesus, com a tua providência. Nós clamamos sobre isso, te exaltando, te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor é, ó Pai, nas nossas vidas, nas nossas histórias, estendendo essa oração sobre os nossos familiares, ó Pai, e nós fazemos em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Dê um grande aplauso ao Senhor onde quer que você esteja, em nome de Jesus, amém? Manifeste-se aí no chat e que nós possamos agora receber, adorar a Deus através desse ambiente de louvor e de adoração, crendo que o tempo está chegando para nós nos reunirmos de forma presencial, glorificando ao nosso Deus em unidade, em comunhão entre os irmãos, em nome de Jesus. E tenhamos todos nós um maravilhoso culto. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Pastor, o pão da vida, a porta pra entrar, ressurreição, videira real,
vida se manifestou como um de nós se fez, a si mesmo esvaziou, o seu sangue derramou, servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não o venceu. Deus aqui, o verbo que se encarnou, a glória do Pai, o começo primeiro da criação e o sustento até a vida se manifestou como um de nós se fez, a si mesmo esvaziou, o seu sangue palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não venceu.
my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Your grace abounds deepest waters. Your sovereign hand, you be my God. Your fear surrounds me. You've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Spirit, lead me when my trust is in your borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
abençoe e que faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e que faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e que faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que a bênção te acompanhe até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção te acompanhe até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença
Bom dia, igreja. Hoje, domingo, dia 25 de julho de 2021. Mais um dia maravilhoso para cultuarmos ao nosso Deus. Todos os dias são dias para que nós possamos cultuar ao nosso Deus, agradecer, louvar, orar, pedir e orar uns pelos outros. É sempre maravilhoso estar junto com Deus, andar na sua palavra, andar na sua presença, andar debaixo do seu amor, que é Jesus Cristo. Fundamental para as nossas vidas, para a nossa existência e para a existência das pessoas que estão próximas a nós. E hoje, no dia 25 de julho, eu tenho certeza que nesse culto você já foi abençoado pela abertura do culto, pelos louvores, e hoje nós vamos introduzir a parte 2, a segunda parte do capítulo 6 do livro de Hebreus. Estamos estudando, conversando, falando, aprendendo com o autor de Hebreus, trazendo os ensinamentos que ele pregou naquela época para aquelas pessoas, para os nossos dias. E esses ensinamentos continuam sendo extremamente atuais, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não passa. Tudo vai passar. As circunstâncias desse mundo vão passar, boas e ruins, naquilo que tange, que se refere a esse mundo. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer. As suas promessas serão cumpridas. O seu amor em Jesus Cristo para as nossas vidas é presente pela eternidade. Nós precisamos aprender a conviver, a viver, a aprender com tudo isso. Tenho reparado muito nos últimos tempos algumas questões, A gente tem se tornado muito separatistas, naturalmente. Quando eu digo a gente, eu digo o ser humano de uma forma geral, e dentro das próprias igrejas isso tem acontecido, dentro das instituições e dentro das pessoas que ministram, que se dizem cristãs, há uma grande divergência, não há uma união entre os irmãos com o propósito único de fazer o bem e de pregar o evangelho. E essas coisas são tão simples. Se todos nós estivéssemos juntos com essa mesma mentalidade, a mentalidade de fazer o bem e de pregar o evangelho para toda a criatura que nós conseguíssemos pregar, ou que nós pudermos pregar, eu tenho certeza que muitos mais estariam se convertendo ao nome do Senhor Jesus Cristo, entendendo a sua mensagem, entendendo o seu sacrifício, entendendo os planos de Deus e toda a sua boa obra. E nós precisamos fazer essa reflexão diariamente nos nossos devocionais. Como têm sido os teus devocionais? Como têm sido as tuas orações diárias? É muito importante essa questão de você, da minha pessoa, da sua pessoa, de nós orarmos todos os dias, mas não uma oração de simples cumprimento de tabela, sabe? Mas aquela oração onde você está ali com Deus, está ali inteiro com Deus, está ali o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Eu aconselho, principalmente nos dias atuais, que quando você for fazer o seu devocional, você mantenha todos os seus equipamentos eletrônicos desligados ou longe de você, principalmente o telefone celular, porque os hábitos atuais fazem com que as pessoas acordem, ao invés de agradecer a Deus, louvar o nome do Senhor, na sua grande maioria, peguem o seu telefone celular, se é que ele já não ficou ligado a noite inteira, e aí vai ver coisas que provavelmente não vão edificar tanto a sua vida, nem a sua história. É fato que a gente precisa dos meios eletrônicos, hoje é inevitável que a gente tenha que ter os meios eletrônicos, mas também temos que ter um equilíbrio na utilização desses mesmos meios eletrônicos. Então eu espero que você consiga, desde o seu devocional, a ter esse equilíbrio, porque há algo importante acontecendo. O que está acontecendo? Os planos de Deus estão se cumprindo todos os dias. Ah, mas sempre foi assim, pastor.
Sim, há algo acontecendo de importante todos os dias em Deus. Sempre foi e sempre será assim. A diferença é, você entende que é algo importante? Você entende que é necessário despender seu tempo, que não é teu, sua vida, que não é tua, teus recursos, que não são teus, para poder estar na presença do seu Senhor, do seu Deus, todos os dias? E não só individualmente, mas também junto com os teus irmãos. Nós temos, por exemplo, às quartas-feiras na igreja, a oração, logo no início da manhã. Muitas pessoas têm me falado que tem sido uma grande bênção, que tem sido muito bom estar ali presente, orar junto com os irmãos. Isso acontece em todos os cultos presenciais. Muitas pessoas falavam sobre cultos presenciais. Hoje nós não temos mais falta de cultos presenciais. Então, só que as pessoas, essas mesmas pessoas que sempre reclamaram, não estão indo aos cultos presenciais. E o culto de domingo, a partir desse mês de agosto, provavelmente do meio para o final de agosto, a gente deve voltar já todos os finais de semana, presencialmente e online, a partir do momento que o online entrou, a gente vai continuar com ele, ainda que os cultos também sejam presenciais. Então, a partir de agosto, penso eu, do meio do mês para frente, a gente já tenha todos os cultos de domingo presencialmente também, principalmente porque em São Paulo, na Grande São Paulo, já temos uma quantidade de pessoas sendo vacinadas pela segunda dose, o que traz um pouco mais de segurança, junto com as medidas de restrição, sempre respeitando a vida do próximo, ok? Então a segurança vai sendo implantada, a gente vai ficando mais tranquilo, ao mesmo tempo a gente não deixa de respeitar nem a nossa própria história, nem a história de outras pessoas, e assim a gente consegue caminhar de uma maneira prudente, de uma maneira inteligente, para que a gente consiga evoluir, aproveitando o máximo de Deus, no nosso caso aqui, seja presencialmente, seja online, sem que a gente tenha que expor desnecessariamente a vida de pessoas. A inteligência sempre vai vencer a força. Não importa o quanto. Quando Jesus foi crucificado, as pessoas tinham certeza que a força tinha vencido a inteligência. Mas mais uma vez os planos de Deus aconteceram. E aí Jesus ressuscita. E mais uma vez é demonstrado que a inteligência sempre vai vencer a força. Ainda que pareça que em determinados momentos isso não é verdade. Acredite, a inteligência sempre vai vencer a força. E, continuando nessa questão do livro de Hebreus, vamos relembrar aqui, o livro de Hebreus foi escrito, provavelmente, por um pastor da época, por alguém que já pregava o Evangelho de Cristo na região de Jerusalém, no território judeu, lembrando que não eram em templos que eles pregavam, mas em casas. Os templos eram reservados ao judaísmo, e o que estava acontecendo é que, pela pressão da sociedade e uma pressão extremamente forte, você pode acompanhar nos outros cultos que nós já falamos sobre isso, muitos que haviam se convertido estavam se apostatando da fé, estavam voltando para os seus princípios rudimentares, aquilo que Jesus já havia cumprido, estavam dando passos atrás, negando literalmente diante das pessoas o Senhor Jesus, e muitas vezes falando que ele era anátema ou que ele era maldição. Então, era isso que estava acontecendo, e a grande questão aqui era que esse pastor, essa pessoa, estava num esforço muito grande para que aqueles que estavam ali permanecendo firmes não se desviassem. Esse é o contexto histórico do que estava acontecendo quando esse livro de Hebreus foi escrito. E no início desse capítulo, na semana passada, nós lemos o capítulo 6, dos versículos 1 a 12, nós podemos observar um grande apelo
deste autor do livro de Hebreus, para que aquelas pessoas não voltassem aos ensinos rudimentares do Evangelho, né? Aquilo que já nós sabemos que tem que existir. E ele faz esse apelo, nós precisamos, e aí esse é o grande ponto, ter uma consciência mais aprofundada em Jesus Cristo. Eu não sei em que momento você está vivendo do Evangelho. Talvez você esteja chegando na igreja agora. É óbvio, se você está chegando na igreja agora, é importantíssimo que você aprenda os fundamentos da fé cristã, que você aprenda a palavra de Deus naquilo que é fundamental, que é o seu princípio, e tenha esse alicerce muito forte dentro de você, para que no futuro você não seja também mais uma pessoa a ter que voltar a aprender sobre esses ensinamentos que se tornaram não rudimentares, mas se tornaram básicos. É como se alguém que aprendeu a falar tivesse que voltar a aprender a falar, porque perdeu a sua capacidade de falar, não por conta de um acidente ou coisas assim, mas porque perdeu por N motivos. Coisas básicas. E é isso que é importante. Mas para você que já está há um tempo, já é convertido há um tempo, que já está dentro do cristianismo há um tempo, é importante que haja um crescimento da tua consciência em Cristo. Que o teu poder de discernimento aumente. Porque quanto mais você conseguir discernir, e quando eu falo que você consegue discernir, não é pelas suas próprias mãos ou pelos seus próprios pensamentos, mas é discernir pelos fundamentos em Cristo. Por isso eles têm que estar alicerçados. Quanto mais você conseguir discernir, mais profundo você será no Senhor. Essa profundidade, ela não tem nenhuma relação com você querer se colocar numa condição de superioridade frente às outras pessoas por você conseguir discernir mais. Mas é necessário que o cristão aprenda a discernir. Nós vivemos tempos onde o discernimento nunca foi tão importante na vida de um cristão. Por quê? Porque a quantidade de informações hoje, ela é exagerada. A gente sempre fala, assim como a falta de informação é muito problemática, o excesso de informação também é. Porque tanto na falta quanto no excesso de informação, as pessoas costumam ficar perdidas. Costumam ficar sem saber o que fazer ou no que acreditar. Se os fundamentos da Bíblia, da palavra de Deus, de Jesus Cristo, da fé cristã, estiverem em você, independente da quantidade de informação que você tenha, você vai conseguir, mediante a essa base, discernir o bem. Discernir aquilo que tem que ser feito em Cristo. Para que você possa, obviamente, amar a si mesmo e amar ao próximo como a você. E amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Então é importantíssimo isso que ele estava tentando trazer para aquelas pessoas, como nós dissemos, aquelas pessoas já eram cristãs. Ele não estava falando para novo convertido quando ele escreveu esse livro de Hebreus, ou pelo menos o capítulo 6. Ele estava falando para pessoas que já haviam se convertido. E ele estava muito preocupado com essa consciência infantilizada dessas pessoas, essa consciência fraca, ainda que fosse por pressão. Então, uma das grandes coisas aqui é que a tua consciência em Cristo precisa aumentar. Quando a tua consciência em Cristo aumenta, o seu eu diminui. Sabe aquela música já, não é antigona, mas já é antiga, que ele cresce que eu diminua? Exatamente é isso que vai acontecer. Quando essa sua consciência em Cristo aumentar, naturalmente você vai diminuir para que ele, o espírito dele, possa crescer em você. Assim como Paulo falou, morrer é lucro, viver é Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A consciência dele era tão profunda no Senhor que ele aprendeu isso.
que ele entendeu, assim como os outros apóstolos também entenderam, assim como tantos outros também entenderam, assim como muitos nos dias atuais entenderam, mas ainda são poucos. Ainda que muitos nos dias atuais tenham entendido, frente à quantidade de cristãos, são poucos comparados ao universo cristão que nós temos. Imagina se o Brasil fosse realmente um país de verdade cristão, como todos sempre dizem. Como seria a consciência verdadeira dessas pessoas? Nós estaríamos quase morando no paraíso na Terra. Porque se temos mais de 90% de cristãos, e esses cristãos tivessem a consciência de Cristo, ou em Cristo, então nós moraríamos praticamente no paraíso na Terra. Mas isso não é um fato. E é constatado no seu dia a dia, você pode perceber. Talvez até pela sua própria existência. Talvez até pela sua própria vida. Então avalie-se a si mesmo. Eu tenho falado isso também constantemente. Pense, você realmente é um cristão? A tua consciência está sendo aprofundada em Cristo? A tua vida é para servi-lo? A tua vida é para agradar a Deus? Porque quando você vive para agradar a Deus e que você morre para si mesmo, isso não é um prejuízo. Muito pelo contrário, é um grande lucro para todos nós. O segundo ponto é que não adianta você só ter, e viver conceitualmente a palavra de Deus. Não adianta. Eu vejo isso também muito. Muitas pessoas conceitualmente vivendo a palavra de Deus. Não adianta. Vocês têm que viver a palavra de Deus, eu vou repetir para ser redundante, existencialmente. Não adianta só o conceito sem a existência dela na sua vida e sem o dia a dia, sem o experimento, sem que você possa crescer. A Bíblia disse que nós crescemos no nosso exercício cristão diário de aplicação da palavra nas nossas vidas. Nós crescemos com essa experiência. Então, se você quiser crescer em Cristo, no discernimento em Cristo, você tem que aprender e ter coragem. Aí sim você precisa ter coragem. Coragem para fazer coisas imprudentes não é coragem, é imbecilidade. Coragem para fazer coisas certas, aí é coragem. Coragem para implantar na sua vida os conceitos do reino de Deus, da palavra de Deus, e você viver por esses conceitos, ser experimentado nesses conceitos, porque quando você se deparar com o mundo, os conceitos, muitas vezes, esses conceitos serão rejeitados pelo mundo. E você poderá ter perdas que são temporais. Isso é fato, isso pode acontecer. Mas viver conceitualmente a palavra de Deus é muito fácil. Viver conceitualmente e existencialmente é que é o grande segredo. E foi para isso que ele chamou a atenção nesse início do texto de Hebreus. É sobre essas questões que ele está falando, na sua profundidade. É muito complexo você viver conceitualmente e não existencialmente, porque você vai se tornar um fariseu julgador. E aí, esse poder maravilhoso do amor de Cristo não vai operar através da sua vida. Operar através da sua boca e das tuas ações. Então, ele estava chamando a atenção para essas pessoas, olha, a nossa riqueza é o Senhor. Não vamos retroceder, não vamos ser negligentes. E esse foi o texto que nós falamos na semana passada. Não vamos negligenciar com tão grande bênção. Porque se nós não negligenciarmos, e se nós vivermos essas bênçãos, então vamos colher os seus frutos. Então esse é o contexto, né? Nós chegamos até aqui com essa história. E ele vai prosseguir. Nós vamos hoje encerrar. Então abra a tua Bíblia aí comigo em Hebreus 6. Hebreus 6, versículos 13 até o versículo 20. Hebreus 6,
versículos 13 ao versículo 20, a palavra de Deus ela diz assim: Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Nós, que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que incrível! Para confirmar tudo aquilo que ele vinha pregando, ele faz uma confirmação da forma que o ser humano entende. O que acontecia na época? Na época, era muito comum que quando você fosse falar algo para dizer isso é verdade, isso vai acontecer, uma promessa ou um contrato, esse contrato era feito pela palavra. E essa palavra era sempre jurando por alguém que era maior do que a pessoa que estava efetivamente ali fazendo o contrato. Né? Sabe aquela história dos dias atuais? Eu juro pela minha mãe, quando você é criança que você fala, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai. Era isso que acontecia. Só que de maneira séria, isso era aceito mesmo. Uma pessoa diante da outra dizia, eu vou comprar esse seu campo, vou pagar para você em, sei lá, vamos chutar aqui, vou pagar para você na próxima colheita, e eu juro que isso vai acontecer pelo blá 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 blá. E ele jurava por alguém que era maior do que ele, como se aquele alguém fosse ser o aval daquela operação. Entende? Esse era o conceito. Só que ao invés de estar colocado num contrato e assinado, ele era feito verbalmente. Então Deus, para mostrar isso que o pregador está dizendo aqui, então Deus, para mostrar o quão séria é a sua palavra, ele fez um juramento. Mas na falta de alguém maior do que ele mesmo jurou por si, porque não existe ninguém maior do que ele. Então ele jurou por si mesmo para Abraão nas promessas que ele havia feito. Como quem diz para Abraão, Abraão, vai acontecer. Essas promessas vão se realizar. Então, esse é um Deus demais amoroso, né? Ele se submete, ele se coloca na altura do homem e fecha um contrato, entre aspas, né, com um homem, da maneira que o homem entende. Eu queria muito que o cristão soubesse fazer isso. Que ele pudesse, aquele cristão mais maduro, pudesse vir um pouco para baixo. E quando ele for conversar com alguém que está iniciando, poder ser essa pessoa que, apesar de ser e de ter uma vivência maior, um conceito maior, ele vem nesse nível dessa pessoa que está iniciando, para que os dois possam caminhar juntos. Dizendo a essa pessoa, não se preocupe. Por isso que oferecer riqueza pela palavra de Deus é uma tremenda loucura e totalmente insensato. Mas, se as tuas promessas, que você que é maduro, quando você vai discipular, porque é disso que eu estou falando, quando você vai discipular as outras pessoas que são mais inocentes até, né, estão chegando naquele momento, não tem tanto conhecimento, não tem a vivência de andar com o Senhor, se você
andar com ele ou com ela, demonstrando, ensinando a palavra, demonstrando pelo seu caráter e mostrando que as promessas que Deus fez se cumprem, essa pessoa vai ser firme, porque o Espírito Santo vai agir ali. E vai estar ali agindo porque você está literalmente falando daquilo que a Bíblia ensina você a falar. Quantos chegaram na igreja e que nós tivemos que ter a paciência, né? As pessoas às vezes chegam numa situação tão difícil na igreja, muitos com a sua vida toda partida, isso é muito comum, com a sua vida toda quebrada, a tua vida toda enrolada, e vem de conceitos que são, olha o que o demônio fez com a minha vida. Não que o demônio não faça coisas ruins, mas a maior parte daquelas pessoas, elas só sofreram das suas próprias mazelas, né? A Bíblia diz que nós não somos tentados por nada que não esteja em nós mesmos. E aí nós tivemos que ter tranquilidade, paciência, trabalhar com essas pessoas, ensinar o Evangelho, para que essas pessoas pudessem começar a criar a sua força para caminhar, não independência. Nós nunca seremos independentes de Deus, pelo menos eu não quero ser independente de Deus, quero ser sempre dependente do Senhor. E elas começaram a criar força, elas começaram a entender que muitas das vezes aquilo que elas viviam era por ações erradas, por sementes erradas, por decisões erradas, que elas mesmas haviam tomado. E aí esse trabalho vem acontecendo até que essa pessoa alcança a maturidade. E a partir do momento que ela alcança a maturidade, ela vai ter um outro tipo de vida, um outro tipo de consciência. O grande problema é que essa pessoa alcança a maturidade, ao invés de ele ajudar as pessoas que estão chegando do mesmo jeito que essas pessoas chegaram, elas desistem de ajudar os outros para procurar novamente os seus próprios interesses. Quando ela faz isso, ela volta. Tudo de novo. Volta. Desaprendeu tudo aquilo que foi ensinado a ela. E o que Deus está mostrando aqui para Abraão é isso. E aí Abraão, como ele responde a Deus? Com fé. Abraão é um dos pais da fé. E aí, quando Deus faz as promessas, Abraão crê. Agora se coloca na condição de Abraão. Abraão não conhecia Deus. Abraão era um caldeu que tinha todo o seu hábito, todos os seus sofismas, toda a sua cultura, uma cultura que não tinha nada a ver com aquilo que Deus estava estabelecendo naquele momento. Era uma cultura totalmente diferente, tirando o aspecto de que eles tinham muitos deuses. Eram politeístas, né? Os caldeus eram politeístas. Só que o convite a Abraão é para que ele sirva um único Deus e para que daquele momento em diante ele seja monoteísta. E que ele creia naquele Deus que ninguém conhece, mas que ele está conhecendo naquele momento. E Abraão tem fé, faz isso. E aí tem uma palavra interessante aqui. Ele diz, Abraão esperou pacientemente até que ele conseguiu ver e viver as promessas que Deus havia feito a ele. Então, desde que Deus faz uma promessa a Abraão, sabe, sai da sua tenda, né, conta as estrelas, não pensa que Deus ia todos os dias, eu já falei sobre isso. Deus não ia todo dia falar com Abraão. Daquele momento até Abraão ali conseguir constituir um povo, caminhar, crescer, formar um povo, demorou tempo. E Abraão teve paciência para que esse tempo acontecesse. E quanto mais para ele ter um filho. Nesse aí ele perdeu um pouco da paciência no meio do caminho, teve um outro filho, todos conhecem a história, e sabemos o que aconteceu como desfecho dele não ter tido paciência, ou não ter acreditado, não ter tido fé, quando Deus prometeu a ele já um homem de muito velho, né, segundo nós aqui, né, mas não para Deus, que ele teria um filho legítimo. Ele perdeu um pouco da paciência ali naquele momento e ele teve que teve que tomar outras atitudes que não foram, quis tomar outras atitudes que não tem nada a ver com a palavra de Deus, acabou se precipitando e
acabou gerando um grande estresse. Um estresse que não necessariamente poderia ter acontecido, não precisaria ter acontecido. Ele sofreu tentações dele mesmo. Não teve diabo nenhum aí. Não teve demônio nenhum aí. A tentação que Abraão e Sara sofreram, em se tratando do filho, né? Do filho na sua velhice, foram tentações deles mesmos. De não ter paciência para esperar as promessas de Deus, de perder a fé num determinado momento e de proceder segundo as suas próprias forças, porque aparentemente para eles, naquele momento, as coisas não estavam acontecendo. Mas elas aconteceram. Então, como... E isso estava acontecendo também em Hebreus. Ele estava dizendo, tenham paciência. Vocês já andam com Jesus há tanto tempo. Nossa esperança, nós vamos entrar nisso aqui, não é ficar rico agora. A nossa esperança aqui não é o triunfalismo, que nós vamos mudar o mundo. Esquece, você não vai mudar o mundo. Não existe base bíblica para o triunfalismo. O homem querer mudar o mundo é a mesma atitude de princípio que Abraão teve e Sara quando quiseram fazer, né, ter um filho fora das promessas de Deus. Triunfalismo é, se Deus não resolve, eu resolvo por ele. Nós não vamos mudar o mundo. A Bíblia nunca disse isso. Pode ler a Bíblia o quanto você quiser. O que nós vamos preparar ou ser é uma igreja gloriosa para receber ou para ser recebidos pelo Senhor na sua volta. É para isso que nós estamos aqui. Por isso nós estamos nesse mundo e não pertencemos a ele. Se nós fôssemos mudar esse mundo, nós pertenceríamos a ele. Desculpa. Simples assim. Então não lute para mudar o mundo. Lute contra os seus próprios pecados, lute contra o seu próprio homem interior, lute contra o seu velho homem, como você quiser chamar, para que você pareça a cada dia mais com Jesus Cristo. E sabendo que você e eu somos pecadores e que é pela graça dele que nós estamos sendo salvos. Lute para estar nessa igreja gloriosa. Lute para pregar o evangelho, para ter caráter, para mostrar para as pessoas que este é o lugar que elas têm que estar. Tire da sua mente esse triunfalismo de que nós vamos mudar o mundo. Não vamos. Até podemos fazer um mundo um pouco melhor aonde nós estivermos enquanto cristãos. Isso é fato, isso é possível. Mas mudar o mundo, não existe biblicamente nada que ampare esse tipo de frase. Então nós estamos aqui para ser e preparar, junto com o Espírito Santo, sendo cooperadores de Deus, uma igreja gloriosa. Era isso que o autor de Hebreus estava falando para os hebreus. Vocês precisam entender que a nossa esperança são as promessas do Senhor. É isso que ele está dizendo aqui no livro de Hebreus. Você não leu aí? Ele está dizendo exatamente isso. A nossa esperança são as promessas do Senhor. E é nessas promessas, são nessas promessas que nós temos que ancorar a nossa alma. E é aí que eu queria chegar. Todo ser humano busca um lugar de paz para sua alma. E ele aqui, a própria palavra nos incita e diz: a âncora da nossa alma, o nosso porto e lugar seguro a nossa âncora está nas promessas do Senhor. Sabedor que Deus não é homem para mentir, por isso ele jurou por si mesmo. Entende as conexões, a palavra está toda encaixadinha, toda conectada. Deus mostrou para o homem, Deus não é homem para mentir. Ele fala isso, a palavra diz assim, ó:
para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos encorajados a colocar nossa âncora nesse lugar. Nós que nos refugiamos nele, para tomar posse dessa proposta, dessa esperança. E aí essa é a esperança da nossa alma, firme e segura. E ele diz que essa tem uma segunda confirmação, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o contrato de Deus ambulante. É aquele que viveu o contrato, a palavra em ação. A própria palavra estava ali. E ele assina esse contrato com o sangue dele derramado por nós. Ele entra antes de nós e mostra que é possível entrar no interior, no átrio, no Santo dos Santos, na presença do Senhor, porque ele já fez esse caminho primeiro que nós, e ele trouxe legalidade a nós, para que nós pudéssemos entrar neste mesmo lugar, satisfazendo a ira de Deus e cumprindo os planos de Deus. E esse autor de Hebreus está pregando justamente isso. Ele diz: aonde vocês estão querendo fincar a âncora da alma de vocês? Vocês estão querendo colocar essa âncora na alma de novo na esperança de homens, de novo num retrocesso, de novo em ensinamentos rudimentares? De novo vocês estão temendo que Deus não cumpra as suas promessas? As promessas de Deus não são feitas para você aqui nesse momento, para algo temporal, mas é para algo que é eterno. A sua bondade eterna, o seu amor eterno. A satisfação que Deus tem em ter feito de nós homens e mulheres dele perfeitos. Não que nós sejamos, mas Ele nos fez. O sangue derramado naquela cruz nos faz perfeitos. Porque quando olham para nós, vem Jesus Cristo e o seu sacrifício. E era isso que estava acontecendo naquela época, e isso acontece invariavelmente nos nossos dias. Essa consciência, essa conscientização é mais profunda do que regrinhas de pode e não pode. Por isso eu disse para você, não adianta você querer viver a palavra de Deus só por conhecimento, ter que viver porque você existe nela, porque você tem experiência com ela, porque você põe em prática com ela. O conhecimento e a vivência andam juntos. Jesus tem que ser vivo na tua história, o Espírito Santo está dentro de você. Muitos têm buscado um lugar para ancorar as suas almas. Desesperadamente buscam por algum conselho, pago ou não pago, profissional ou não profissional, familiar ou não familiar, porque não encontram paz, porque não sabem o que esperar, sendo que a própria palavra já nos dá garantia, pelo próprio Deus, pelas suas promessas e por ele ter jurado por si mesmo e por ele ter enviado o seu Filho para fazer e cumprir tudo aquilo que Jesus fez e cumpriu, para que nós pudéssemos ter segurança e permanecermos firmes dentro desta ideia. A sua âncora tem lugar. Ancore a sua alma. Ancore a sua alma. Vou falar pela terceira vez. Ancore a sua alma nas promessas do Senhor. Só que não nas promessas temporais, mas naquilo que é eterno. E não tenha medo. Permaneça. Eu assisti um filme esses dias, um filme já até antigo. E numa cena, os dois atores do filme estavam para morrer, né? Poderiam morrer. E um dos personagens era cristão e o outro supostamente não era um cristão. Aí um falava para o outro: você vai morrer se você não fizer isso. O outro falava, o cristão falava: você tem a chance de não me matar. Aí ele faz uma pergunta: eu estou preparado para morrer. Eu sei onde está a minha alma. Eu sei onde eu ancorei a minha alma. E você está? Você sabe
aonde está ancorada a sua alma, quando ele diz isso, o personagem que não era o cristão, ele para e os dois acabam saindo daquela situação incômoda que poderia gerar a morte para os dois. É exatamente isso. Até dentro da igreja, você tem que se fazer uma pergunta. Aonde está ancorada a sua alma? A sua alma está ancorada nas promessas do Senhor? Assim como Abraão ancorou a alma dele. Assim como tantos outros profetas, apóstolos, homens e mulheres de Deus ancoraram as suas almas. Aprenda com essas pessoas. A Bíblia é um ótimo lugar para aprendizado com essas pessoas. A paciência que Abraão teve, a resiliência que Jacó teve, as coisas por quais passaram os discípulos do Senhor e principalmente tudo aquilo que fez e faz o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você hoje já sabe, existe um lugar para você ancorar a sua alma e independente das circunstâncias temporais, sejam elas boas ou não tão boas, sejam elas boas ou ruins, essas circunstâncias nunca vão tirar você das promessas do Senhor, porque todas as promessas do Senhor serão cumpridas e você fará parte dos planos de Deus se, assim como Paulo fala, você não esmorecer, se você tiver essa resiliência, se você tiver fé. Então nessa manhã eu te convido para isso. Você tem fé? Você quer ancorar a sua alma nas promessas do Senhor? Hoje é manhã para isso. Hoje é manhã para que você volte a essa consciência. E se você ainda não teve essa consciência, para que você adquira essa consciência. E se você ainda não conhece o Senhor e não reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, que você possa reconhecer a partir de hoje, não por uma confissão vaga, não só por falar, não só porque alguém te pediu, mas porque você entende que essa âncora de alma é a âncora que você quer ter na sua vida. Eu quero ancorar a minha alma nas promessas do Senhor, porque eu sei que Jesus é o contrato vivo e que Deus, além de tudo, o próprio Deus jurou por si mesmo, ainda colocou o Espírito Santo dentro de mim para me ajudar, para me acompanhar. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça e vamos orar. Deus, nós louvamos o teu nome e te agradecemos. Nossa esperança está em ti, nas tuas promessas, em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos andar juntos com o Espírito Santo, no caminho, na verdade, na vida que é o Senhor Jesus Cristo. Queremos aprender com Ele. Queremos seguir os seus caminhos, as suas direções. Se há caminho mau em nós, Senhor, perdoa-nos agora, perdoa-nos dos nossos pecados e nos ajuda a caminhar com humildade, aprendendo a cada dia mais contigo, não só de conhecê-lo, né? Que nem diz aquela música, não só mais de ouvir falar, mas de contigo andar. Nós não queremos só ser cristãos de conhecimento, mas de vivência. Mas também não queremos ser cristãos sem conhecimento. Porque cristão sem conhecimento tem vivências erradas. Nós queremos andar juntos do conhecimento da tua palavra e na vivência dela em nossas estruturas, na nossa história, na história das nossas famílias e daqueles que nos cercam. Desde já eu te agradeço. Ó Deus, muito obrigado. Nós louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Ancore a tua alma nas promessas do Senhor. Não tenha medo. As promessas dele são garantias para uma vida eterna. Não só por um tempo de paz, mas por uma vida de paz. Então, tenha essa consciência. Também te peço, meu irmão, que eu venho falando isso já faz um tempo. Eu não tenho feito apelações fortes para dízimos e ofertas. Eu espero que você tenha consciência disso, o quanto é importante isso para a igreja, para que a gente possa manter aquele espaço. Mas eu posso te dizer que algumas pessoas, eu não sei se por necessidade, se for, nós estamos orando pela sua vida e eu não quero que você passe necessidade de forma alguma, mas nós percebemos que houve uma queda na nossa arrecadação e isso tem causado algumas dificuldades para nós.
Então eu te peço que se você parou de fazer, de dizimar, de ofertar, e que não é para tirar da sua casa, presta bem atenção, não quero que você tire da sua casa, mas eu quero que você tenha consciência no Senhor que a gente precisa pagar o aluguel e ver as contas. E as contas estão lá, naquele quadro lá para você ver para onde estão indo os teus recursos, amém? Que você possa sair daqui com essa consciência, com essa certeza. Ouça esse último louvor, vai lá para a sala do Zoom e fala para todo mundo que a sua alma está ancorada nas promessas do Senhor, se é que ela está, se é que você quer isso. E também convide-os a fazer o mesmo, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde para uma vida com Ele, em nome de Jesus, amém. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder.